Financiamento habitacional para autônomo. Como é que funciona? A Caixa faz? Isso é uma dúvida comum que existe no meio das pessoas que pretendem comprar o seu imóvel, porque até um tempo atrás a Caixa era um pouco mais difícil a Caixa financiar crédito para autônomo. Eu me refiro aqui à região de Pernambuco, que é a praça onde eu atuo, tá? Porque isso varia de região para região e a gente tem testemunho, né? Tem depoimento de pessoas que em outra região, por exemplo na Bahia, que conseguia financiar com mais facilidade. Então eu acredito que esse critério de liberação de crédito para autônomo ele vai variar de praça para praça, de região para região, porque são diretorias diferentes e são regiões com características diferentes, que talvez em determinada região o índice de inadimplência para autônomo seja menor. Mas aqui em Pernambuco, o que a gente há 2 anos atrás observava que era algo um pouco difícil de ser aprovado, melhorou bastante, né? A gente percebeu isso a partir do final do ano passado e agora em 2023 a gente tem conseguido aprovar os créditos de autônomos também, tá? E aí o que é que a Caixa pede? O que é que a gente tem enviado de documento, de checklist, para conseguir fazer com que esse crédito rode e consiga uma aprovação que permita ao cliente financiar o seu apartamento, ter o seu imóvel, tá? Antes de entrar nesse detalhe, eu quero dizer que o autônomo ele tem o mesmo direito que o CLT tem para poder financiar o seu crédito. Ele tem acesso ao subsídio, ele vai ter acesso também às taxas diferenciadas, tá? Ele consegue juntar renda com outras pessoas, é o mesmo padrão. A única diferença é que a Caixa Econômica, quando analisa um cliente CLT, ela vai analisar o contra-cheque, que é a renda formal que é ali bem definida. E no caso do autônomo, ela vai analisar a renda do cliente, o limite que ele pode ter de prestação de crédito ou de subsídio através da movimentação financeira do cliente. É aí que entra a diferença, tá? Então, o que é que a gente pede quando vamos fazer a análise de crédito de um cliente autônomo? Existe o checklist padrão, aqueles documentos de praxe que ele apresenta, e além da documentação padrão, que é a mesma que se pede para um cliente seletista de carteira assinada, a gente vai pedir para esse cliente autônomo a movimentação financeira dele, tá? Que movimentação financeira? É preciso que o cliente apresente faturas de cartões de crédito dos últimos 6 meses, né? Às vezes basta apenas um cartão, mas se tiver mais de um também é útil, e extrato de conta corrente dos últimos 6 meses. Também, se tiver mais de uma conta, apresenta, mas apenas as faturas de cartão de crédito dos últimos 6 meses de um cartão e os extratos de conta corrente de apenas uma conta corrente dos últimos 6 meses, a gente junta com os demais documentos e enviamos isso para análise da Caixa Econômica, tá? Se o cliente também tiver declaração de imposto de renda acima do limite de isenção, essa declaração também vai ser incluída nessa análise de crédito, tá bom? Então, em cima disso, a Caixa faz a análise de crédito e devolve a aprovação, e a gente tem tido boas aprovações. Clientes que antes não conseguiam comprar, conseguem sim financiar o seu imóvel, conseguem ficar com uma parcela bacana, conseguem ganhar subsídio e conseguem financiar o seu apartamento. Essa mudança de perfil da análise da Caixa é algo recente aqui em Pernambuco, e se você achava que não tinha como financiar o seu apartamento, o autônomo consegue sim. Basta enviar essa documentação junto com essa movimentação financeira que a Caixa vai fazer a análise de crédito sim. Outro ponto interessante, você vai perceber que quando você for fazer a sua análise de crédito de autônomo, vai ser solicitada a carteira profissional. Parece algo a princípio meio contraditório, porque a pessoa não tem renda comprovada. Mas se você analisar por outro ângulo, você vai ver que é perfeitamente coerente. Por quê? É importante a carteira profissional, que é justamente através da carteira profissional que o cliente comprova que não tem renda formal na carteira, que não tem vínculo CLT, tá? Então ele apresenta a carteira profissional junto com o checklist, com os demais documentos e com a movimentação financeira que nós mencionamos. E hoje, a maneira mais prática de baixar a carteira profissional é você baixar a CTPS digital. Você vai lá no Play Store e coloca CTPS digital e você tem a possibilidade de baixar o aplicativo, e nesse aplicativo você se cadastra e você baixa o seu profissional. Vai sair lá todo o histórico seu das empresas que você trabalhou, com todos os contratos atualizados. E mesmo para aquela pessoa que nunca teve uma carteira assinada, a Caixa vai pedir essa carteira profissional e você consegue baixar. Você cadastra na hora e baixa na hora. Ela vai vir zerada, sem histórico de empresas, mas esse documento ele tem que ser enviado junto com as demais documentação da Caixa. E o que seria? Para a gente fazer um resumo aqui de que documentos a Caixa geralmente pede. Ela vai pedir a identidade ou a CNH, né? Vai pedir o registro de nascimento ou de casamento, vai pedir a carteira profissional, vai pedir o comprovante de residência
e vai pedir também certidão de nascimento de filho menor, caso você tenha, que isso aí lhe permite ganhar um subsídio um pouco mais interessante, tá bom? E também vai pedir a movimentação financeira, que você vai apresentar, né, o que nós já mencionamos, e o imposto de renda se tiver. Então, esse dossiê de documento, ele é enviado para a Caixa, a análise de crédito é muito rápida, 2, 3 dias você tem já uma resposta, sabendo mais ou menos qual é o seu perfil financeiro, você consegue comprar o seu apartamento. Então, eu espero que essa informação tenha sido útil para você, porque muita gente que é autônoma acha que não pode comprar, às vezes a pessoa tem uma movimentação muito interessante ali de conta corrente, de cartão de crédito, tem perfil para financiar o apartamento pela Caixa e de repente está aí pagando aluguel, está achando que a parcela vai ficar muito alta, que não vale a pena, mas vale a pena você procurar fazer o seu financiamento de imóvel junto com a Caixa, mesmo sendo autônomo. Por quê? Na maioria das vezes, o perfil do cliente de Minha Casa Minha Vida, quando ele faz o financiamento, a parcela fica menor do que o valor de aluguel, bem menor do que o valor de aluguel. Para você ter ideia, aqui na região de Jaboatão, em Candeias, a gente tem apartamentos que os nossos clientes que financiam, né, tanto CLT quanto o autônomo, eles ficam com a parcela aí na faixa de R$800 mais ou menos, em média, tá? Varia um pouco para mais, um pouco para menos. Mas os apartamentos, Minha Casa Minha Vida, nessa mesma região, o aluguel é R$1.200. Então, enquanto a parcela vai ficar menor do que o aluguel, você vai estar pagando uma parcela que é sua e, ao longo do tempo, essa parcela vai estar desvalorizando. Pense comigo, uma parcela de R$800 hoje em dia, que você vai estar financiando seu apartamento, daqui a 5 anos, ela vai pesar do mesmo jeito? Claro que não. Mas, ao mesmo tempo, um aluguel que você paga hoje de R$1.200, daqui a 5 anos, ele vai estar no mesmo valor? Então, é esse tipo de raciocínio que a gente tenta trazer para os clientes para poder mostrar para ele que é vantagem comprar um imóvel, sim. Outro aspecto bastante interessante é que imóvel valoriza, todo mês o imóvel valoriza, né? A gente começa a vender um condomínio na planta, os apartamentos começam a ir na faixa de 180 mil, quando o apartamento está pronto, o apartamento está 220, 240. Então, o imóvel valoriza muito. O bem que você vai estar adquirindo agora, financiado pela Caixa Econômica, ele só tende a valorizar. Então, não perca oportunidade. Se você tem ainda essas dúvidas, se ainda não entendeu como funciona, e se quer tentar fazer uma análise de crédito, quer que a gente te apresente algumas opções de imóveis, que te faça algumas simulações, eu sugiro que você tome essa iniciativa, porque é a melhor coisa que você faz na sua vida. Então, entre em contato, deixe o seu telefone, fale comigo, eu te apresento algumas opções, a gente faz alguma simulação e a gente vai te orientando nesse processo de compra do imóvel, que tem algumas etapas importantes para você prosseguir, que você vai tirando suas dúvidas, vai sabendo como é que funciona o processo, vai conhecendo os imóveis e no final de tudo você vai ver que é a melhor coisa que você faz, é dar entrada no seu apartamento e financiar. Não continue pagando aluguel, não vale a pena. Faça o financiamento do seu imóvel, porque você não vai se arrepender, tá bom? Espero que tenha sido útil aí. Tchau, até a próxima.